Oi pessoal, vamos lá começar nossa aula de hoje então sobre o tema dos detectores de radiação, em especial os de radiação ionizantes, tá? Que é o que nos interessa principalmente aí na aula de hoje. Então, lembra que a radiação ionizante é aquela que tem condições de ionizar, né? Gerar ionização, arrancar elétrons, formar íons, né? Lá no material onde ela atinge. E em geral são aquelas mais danosas, por isso que é o que nos interessa muito mais detectar essas radiações ionizantes. Então a gente vai fazer na aula de hoje um panorama geral dos tipos de detectores que existem, para que vocês conheçam, para que o dia que vocês ouçam falar, isso aqui é um Geiger-Miller. Tá, mas o que é um Geiger-Miller? Como é que ele detecta? Como é que ele funciona? Né? Isso aqui é uma câmara de bolhas, isso aqui é uma câmara de nuvens, isso aqui é um detector de estado sólido. Então, um pouco dessas noções do que são esses detectores e como que eles funcionam para indicar a presença então de radiação ionizante ali no ambiente, tá certo? Então, esse é um panorama geral dos tipos de detectores aí que a gente tem. Então, basicamente, pessoal, o princípio de funcionamento aí dos detectores de radiação, né? Eles, apareceu ali primeiro a importância da detecção. Então, a importância é diversa, né? Segurança ambiental, então, para a gente medir como que está o índice de radiação, o nível de radiação num determinado ambiente, por exemplo, dentro de uma usina nuclear, né, de fissão nuclear. Então, como que eu sei que está seguro estar ali naquele ambiente, né? Como que eu calibro um isótopo radioativo, né, um nuclídeo radioativo, por exemplo, para usar em medicina nuclear, né? Segurança ocupacional dos trabalhadores de ambientes submetidos à radiação, né? Então, como o cara lá que fica no raio-x, quando você vai tirar um raio-x, como que eu sei que ele não se expôs a uma dose excessiva de radiação? Então, eu preciso de detectores, né? Aplicações em pesquisa diversas com radiação, etc., né? E aí por diante, estimar a dose que o paciente vai receber no caso de uma radioterapia e assim por diante. Então, quer dizer, a importância é diversa. Eu preciso ter noção dos níveis de radiação, quanto de radiação aquele ambiente tem ou aquela pessoa recebeu e assim por diante, tá? Então, como eu vinha falando antes ali, o princípio básico da detecção é o seguinte: eu tenho uma radiação ionizante, essa radiação está incidindo no meu sistema, tá? Ela vai interagir de alguma forma, então eu preciso ter algum mecanismo para que ela interaja com alguma coisa ali do meu detector, gere um efeito, então ela vai interagir, gerar algum efeito, e é isso que a gente vai ver. Então, como que ela interage, quais efeitos ela gera nos diferentes detectores, e aí medir esse efeito. Então, veja, a ideia é que essa radiação gere um efeito no meu detector e eu meço esse efeito. Então, eu tenho que ter alguma forma de medir esse efeito para depois saber quais foram, né, ou a quantidade, então, de radiação ionizante incidente ali. Então vamos lá, vamos fazer a nossa passagem geral aí pelos tipos de detectores. Primeiro são os detectores a gás. Basicamente, pessoal, eles são um tubinho, tá? Essa figurinha que eu estou mostrando é essa aqui. Então é esse tubinho aqui, ó, tá? Então o que eu estou mostrando ali é o que tem dentro desse tubinho detector. Aqui é só a eletrônica associada para poder fazer a contagem, a detecção da radiação. Isso aqui é um Geiger-Miller, tá? Um contador Geiger, famoso, vocês ouvem muito falar disso. Tá? E isso aqui, de fato, é o que eu estou mostrando, então, nessa figurinha. Então, aqui eu tenho como se fosse o caninho, um corte do caninho para visualizar o que a gente tem ali. A gente tem um fio central, tá, pessoal? E uma estrutura, tipo um cilindro mesmo, condutor ali em volta. Então é um fiozinho central e um cilindro condutor ali em volta, por isso que forma aquele tubinho que a gente estava vendo. E aí, pessoal, é aplicada uma diferença de potencial entre esse fio condutor central e o cilindro condutor em volta. De tal forma que, quando a radiação ionizante, por exemplo, um fóton ultravioleta aqui, né, um fóton gama, etc., entrarem nesse tubo, nesse cilindro, esse fóton entra e gera ionização no gás que está aqui dentro. Então, por isso, detectores a gás. Tá? Então, aqui dentro desse cilindrinho tem um gás, a radiação incide, gera uma ionização, ou seja, um par íon-elétron, arrancando esse elétron aí desses átomos,
e esses elétrons vão ser acelerados lá em física 3 por um campo elétrico, uma diferença de potencial elétrico que tem aqui entre o condutor central e o cilindro condutor que tem em volta. Então é aplicada uma diferença de potencial elétrico. E aí esses elétrons gerados, eles são acelerados para esse fio central que está num potencial atrativo aí para elétrons, tá? Num potencial elétrico atrativo para elétrons. Então esses elétrons são acelerados e quando esses elétrons acelerados começam a colidir com outros átomos, eles acabam também gerando ionização nesses outros átomos e também liberando mais elétrons que se juntam a eles, formando então uma avalanche eletrônica, né? Uma cascata de elétrons que vai acabar colidindo, incidindo lá naquele fio central. Tá? Então, e aí esse fio central então vai ter uma corrente elétrica, lógico, um monte de elétrons acabou incidindo ali, então vai ter um sinal elétrico que vai ser detectado. Opa, então o sinal elétrico é o meu efeito gerado por essa cascata de elétrons que teve início com a incidência da radiação ionizante. Tá? Então a radiação gera essa primeira ionização, o elétron é acelerado para o fio central, gera uma cascata de elétrons, isso dá um sinal eletrônico que é então detectado. Tá? Então esse é o princípio de funcionamento dos detectores a gás. Então a gente tem as câmaras de ionização, os contadores a gás e o Geiger-Müller famoso é um exemplo desse tipo de detector aqui, tá? Então esse é um Geiger e ali dentro daquele cilindrinho ali é o que está acontecendo, né? Um gás ali dentro com um cilindro condutor, um fiozinho central, enfim, aí é o nosso detector de radiação aí que a gente está vendo como exemplo. Próximo, aí a gente tem os detectores com reações fotoiniciadas, ou seja, iniciadas por fótons. Então você vai ter um efeito que é iniciado por fótons, ok? O exemplo clássico é a chapa radiográfica, né? As emulsões radiográficas, quando a gente vai lá tirar um raio-x, como que ele mede, né? Quanto que passou de raio-x em cada ponto? Então essa é uma aplicação bem interessante, tem tudo a ver com química, é legal que vocês conheçam aí também. Então, basicamente, pessoal, existe aqui dentro daquela chapa, né, no filme mesmo, fotográfico, vamos dizer assim, do raio-x, tem uma emulsão ali, em geral uma gelatina, um polímero, né, um plástico ali dentro, que é cheio de cristais de AgBr, que é, aqui o Br é bromo, né, e o Ag é prata. Então é brometo de prata, se eu não me engano, bromato de prata, acho que é brometo de prata. Enfim, e aí a gente tem então esse cristal de AgBr ali dentro, formado dentro dessa gelatina, vamos dizer, tem um monte de cristalzinho de AgBr. Esses cristais ali dentro são da ordem de microns, tá? Um pouco menor aí que o diâmetro do fio de cabelo. O fio de cabelo também é da ordem de microns. Então a gente tem ali milhões de cristalzinhos de AgBr do tamanho de microns dentro dessa emulsão ali dentro do filme fotográfico. E aí, nesses cristais de AgBr que são lá do tamanho micrométricos, eles são defeituosos quimicamente. Então eles são alterados quimicamente para ter uma molécula que, se eu não me engano, é a base de enxofre, tá? Que forma esses pontos de sensitividade dentro desses cristalzinhos micrométricos. Então ele é alterado quimicamente com material à base de enxofre para que ali seja uma região atrativa para elétrons, tá, pessoal? Então ele é alterado quimicamente com defeitos desses cristais para que seja uma região atrativa por elétrons. Então isso é bem legal. E o segundo defeito que tem é que alguns íons de prata Ag+, eles são chamados de íons intersticiais, ou seja, eles ficam pelo meio desses cristais. Tem milhões de íons intersticiais dentro desse cristal também, tá? Então não é um cristal perfeito, é um cristal imperfeito, com essas zonas de sensitividade e também um monte de íons Ag+ intersticiais. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, quando o raio-x incide então naqueles cristalzinhos micrométricos que ficam dentro da estrutura ali da minha chapa, eles acabam arrancando elétrons, né? Radiação ionizante. Raio-x é radiação ionizante, como a gente viu lá nas aulas anteriores. E aí eles arrancam elétrons aqui do Br, tá? do bromo. Então ele arranca elétrons aqui do bromo e esses elétrons que acabam ficando livres na estrutura, eles acabam sendo atraídos para essa região de sensitividade, para esses pontos de sensitividade que foram alterados ali quimicamente. Tá? E aí acabam se aglomerando ali em volta. Consequentemente,
essa montoeira de elétrons acumulada aqui vai acabar atraindo, né, cargas de sinais opostos se atraem, os íons Ag+, que são íons intersticiais ali do cristal. Então esses Ag+, vão ser atraídos lá por aquela região de sensitividade agora que está cheia de elétrons, que foram arrancados dos bromos, e aí quando eles se encontram, né, eles se neutralizam, e aí o Ag+, acaba virando Ag0, que é a prata metálica, que é escura. A prata metálica acaba sendo escurecida e o Ag+ não. Então, pessoal, a lógica da coisa, isso para mim é bem interessante da chapa de raio-x, que vocês agora sabem um pouco mais. Quando o raio-x incide, quanto mais raio-x incidir numa região daquele cristalzinho micrométrico, mais elétrons ele vai arrancar ali e mais Ag+ vão se neutralizar e virar Ag0. E, portanto, mais escuro vai ficar o cristalzinho, porque o Ag0, a prata metálica, é escura. Tá? Então, o índice de escurecimento de cada cristalzinho micrométrico da chapa vai indicar quanto de raio-x incidiu ali. E aí é assim que a gente diferencia, né, um osso, por exemplo, e o tecido mole em volta. Ora, no tecido mole em volta passa muito mais raio-x do que no osso, que é muito mais denso, né? Então, consequentemente, essa região vai ficar bem mais escurecida do que a região onde está o osso, que vai ficar mais clara, porque formou menos prata metálica, porque passou menos raio-x pelo osso. Então, isso é muito interessante, tá? E aqui no meio do caminho, onde o filme foi totalmente iluminado por raio-x, né? Não teve barreira nenhuma, porque aí simplesmente a chapa e o raio-x direto, aí fica obscurecido ao máximo, né? Então ele fica bem preto, e aqui no osso onde tem bloqueio do raio-x, não fica tão preto, porque não forma tanta prata metálica, e aí fica esbranquiçado aí na imagem. Então isso é bem interessante, tem tudo a ver com química, né? Radiação e química, tudo a ver uma coisa com a outra. E aí, lógico, pessoal, que eu estou simplificando, porque depois que forma essa prata metálica, a própria chapa passa por vários processos na máquina de revelação para fixar essa placa, para revelar a imagem, enfim, daí é uma série de processos químicos que acontecem lá dentro até a gente ter a fixação, né, a formação dessa imagem aí que a gente está vendo, que o médico analisa. Mas a lógica da coisa então é essa: a incidência de radiação em cristalzinho de AgBr, arranca elétrons desse Br, que vai para essa zona de sensitividade dentro de cada cristalzinho, o Ag+ se aglomera ali, forma Ag0, e quanto mais escuro ficar é porque mais radiação incidiu. Então é muito legal esse detector, esse tipo de detector com reação fotoiniciada. Tá? Aqui a gente tem dosímetros, tá? Dosímetros radiográficos que também as pessoas podem usar como um crachá. E aí acontece a mesma coisa, depois os filmes ali dentro são revelados e a gente sabe quanto de radiação aquela pessoa recebeu. Então isso é um dosímetro radiográfico. Tá aqui, ó, tá aqui o nome, tá? Então dosímetro radiográfico, a emulsão radiográfica que forma aí as imagens de raio-x, etc. Então são exemplos desse tipo. E nos dosímetros, que são isso que as pessoas usam para saber quanto de dose elas foram submetidas, muitas vezes até tem várias camadas com filtros entre elas, para que a gente possa determinar por filtro, né? As radiações mais penetrantes foram tanto de dose, as radiações menos penetrantes foram tanto de dose. Então eu consigo escalonar quanto que a pessoa recebeu de radiações mais penetrantes, quanto que ela recebeu de radiações menos penetrantes e assim por diante, tá? Então esses são os detectores fotoiniciados, os radiográficos clássicos aí que a gente ouve falar. Bom, a gente tem também os cintiladores, esse aqui é bem simples de a gente entender, também são chamados detectores de estado sólido, tá? Então o que acontece, pessoal, é que quando a gente tem um sólido formado, a gente tem a interação de todos os níveis de energia dos átomos que formam aquele sólido. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram é bom que ouçam, que quando a gente tem esses estados sólidos, a interação dos níveis de energia dos átomos acaba formando níveis de energia contínuos e não mais discretos para o estado sólido. Então essas interações de níveis de energia atômico e moleculares ali formam níveis de energia, bandas de energia que a gente chama, que são regiões de energia onde o elétron pode estar. Quanto de energia ele pode ter vai depender de cada região ali que ele está. Tá? Então são as bandas de energia. E aí a gente tem... esse eu já estou falando mais para frente, né?
que é esse aqui. Depois eu volto naquele lá, tá? Detector de estado sólido aqui. O outro também é de estado sólido, mas eu estava me referindo a esse aqui. Então, ele forma bandas de energia que são chamadas bandas de valência e bandas de condução. Então, as bandas de valência, os elétrons são fixos nessa estrutura sólida e eles não conseguem caminhar pelo material, eles não conseguem sair daquele sítio ali atômico onde eles estão. Então, isso é chamado de banda de valência, os átomos estão presos ali. E na banda de condução é quando eles se tornam mais livres para se movimentar pelo material. Tá? Mas essas bandas, então, repito, são valores de energia que os elétrons podem ter. E por que são bandas? Porque é o efeito resultante dessa soma dos níveis, dessa interação, na realidade, entre os níveis de energia dos átomos que compõem aquele material. Tá? Então, gente, a gente tem um monte de elétrons aí na banda de valência, então são conectados à estrutura aí dos átomos, e quando a gente incide radiação ionizante, esses elétrons absorvem essa energia e sobem, vão para uma banda intermediária, um estado intermediário que não é bem a banda de condução. Então eles não ficam livres para se movimentar, eles apenas sofrem uma transição energética para um nível mais alto, tá? Para um nível de maior energia, e são estados excitados, né? Então esses materiais são dopados quimicamente para que os elétrons não voltem imediatamente para o estado inicial. Tá? Então é como se ele guardasse esses elétrons. Então os elétrons vão para esses estados intermediários e por causa dessas impurezas químicas, os elétrons permanecem nesses estados de maior energia. Tá? Então quanto mais elétrons subirem para esse estado de maior energia, mais fótons de radiação ionizante incidiu naquele material ali. Tá? A lógica é essa. E aí depois, pessoal, o que eles fazem? Isso aí fica acumulando ao longo de dias, ao longo de semanas, por exemplo, num crachá, tá? E aí depois a gente pega esse crachá, aquece esse crachá, e quando a gente aquece, a gente dá energia para o sistema, a gente dá mobilidade, energia térmica para esses elétrons que estão ali, e eles acabam, então, voltando para o seu estado inicial. Então, eles chacoalham, vamos dizer, né, com a energia térmica, e aí com isso eles conseguem sair desse estado intermediário e retornar para o seu estado inicial. Só que daí a gente sabe, né, quando eles voltam para um nível de energia mais baixo, eles liberam luz. Por isso esses casos aqui são os termoluminescentes, ou seja, esses elétrons agora com aquecimento, eles voltam para o estado inicial e emitem luz. Luz visível, que pode ser medida lá no meu laboratório. Então, pessoal, quanto mais luz for emitido por esse cristal aqui aquecido, mais radiação ele absorveu ao longo do tempo. É essa a lógica da coisa. Tá? Então, por isso, termoluminescentes. Os elétrons são excitados, ficam nesse estado intermediário até que eu aqueça. Quando eu aqueço lá para medir no laboratório, quanto mais luz for emitido, significa que mais radiação aquele cristal ali recebeu. Tá? Então os técnicos de raio-x usam, por exemplo, esse tipo de dosímetro. Eu já usei, eu fiz algumas medidas no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que também tem um ambiente submetido à radiação. A gente usa um crachazinho que é termoluminescente. Então depois que a gente vai embora, a gente entrega o crachá e eles analisam lá quanto de dose de radiação a gente recebeu para saber se a gente vai sobreviver ou não. Tá? Então esse é o crachazinho, tá? Ali dentro fica esses cristais que vão absorvendo radiação, fazendo a transição dos elétrons, tá certo? E depois eles analisam os cristais para saber quanto de dose o operador ali recebeu. Beleza? Bom, deixa eu voltar lá para o outro que eu tinha pulado, que são os cintiladores, que também são detectores de estado sólido. Por isso que eu já estava pensando no outro, eu vi essa palavra, eu já estava pensando no outro, tá? Mas aqui tem os cintiladores também. Eles são bem interessantes e funcionam basicamente assim, ó. A gente tem um material aqui que é onde a radiação incide. Esse material em geral é iodeto de sódio, sulfeto de zinco, são bons materiais aí usados para isso. E basicamente, quando a radiação incide neles, tá, eles emitem um fóton. Então a radiação incide, eles cintilam. A radiação fornece energia para eles, eles sofrem transições eletrônicas e depois emitem de novo um fóton, emitem luz. Tá? Então a radiação gera emissão de luz. A interação da radiação com aqueles elétrons ali do material faz com que os elétrons sofram transições e emitam luz logo em seguida. Por isso são materiais
cintiladores, ou seja, eles emitem um fóton depois que sofrem aí a interação com a radiação incidente, beleza? E aí, pessoal, esses fótons, eles são então, alguns deles, né, lógico, eles podem ser emitidos para todas as direções, mas em geral, alguns deles vão acabar batendo numa plaquinha metálica que tem logo atrás aqui desse material cintilador. E aí, na placa metálica, acontece a ionização, ou seja, esse fóton que foi emitido pelo material cintilador atinge os elétrons que estão nessa plaquinha metálica e um deles é arrancado. Isso se chama efeito fotoelétrico. Então o fóton entra, o elétron recebe essa energia do fóton e acaba sendo expulso da placa, efeito fotoelétrico, tá? E aí esse elétron que foi expulso é acelerado, aí que tem várias diferenças de potenciais aqui nos chamados dinodos, tá? Então várias diferenças de potenciais que aceleram esse elétron, aí o elétron colide com outra placa, arranca mais elétrons, colide com outra placa, arranca mais elétrons, colide com outra placa, arranca mais elétrons, e aí você consegue fazer uma chuva de elétrons, atingir essa plaquinha metálica final, que vai gerar então um sinal elétrico. Essa montoeira de elétrons chegando naquela placa forma um sinal elétrico, que é então, por fim, detectado. Então a radiação incidente gera um fóton, que gera efeito fotoelétrico na primeira placa, e aí os dinodos com diferença de potencial acabam multiplicando esses elétrons para gerar um sinal elétrico lá no final. Beleza? Esses são os cintiladores de estado sólido. E essa estrutura de placas aqui, pessoal, que aumenta a quantidade de elétrons gradativamente, é chamado de material, de equipamento fotomultiplicador, PMT. Tá? Então esses elétrons vão sendo acelerados ali dentro e se multiplicando, por isso fotomultiplicadores. Um fóton entra, gera um elétron, que depois gera vários, que depois gera vários, e vai se multiplicando ali a quantidade de elétrons. Tá? Aqui, ó, só para mostrar para vocês, o material cintilador está aqui dentro, aqui na frente. Aqui são as plaquinhas, os dinodos que vão, onde esses elétrons depois vão ser arremessados e multiplicar elétrons, multiplicar, até chegar aqui no final, onde os fios, né, vão detectar a corrente elétrica, o sinal elétrico que foi então gerado lá no início com o material cintilador, que gera um fóton, bate na primeira placa, gera um elétron e aí gera vários elétrons e assim por diante. Tá bom? Então esse aqui é o esqueminha da fotomultiplicadora e aqui é uma imagem real de uma fotomultiplicadora. Bom, aí o termoluminescente a gente já viu, então seguimos o baile. E aí por fim faltam dois, a câmara de nuvens e a câmara de bolhas. Pessoal, a câmara de nuvens é muito interessante, é um sisteminha bem legal para quem já foi no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, lá do Rio Grande do Sul. Eles têm uma câmara de nuvens, às vezes está em manutenção, a gente chega lá e não pode ver, mas às vezes a câmara é bem grandona, o tamanho de uma mesa, assim, é muito bonito. Tá? Essa câmara de nuvens aí que tem lá na PUC. Então basicamente é o seguinte, pessoal. A gente tem aqui uns anéis, basicamente, né, que estão cheios de álcool, tá? E esse álcool ali acaba vaporizando. A gente sabe que ele tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição relativamente baixo, então ele vaporiza muito. E essa câmara aqui é fechada, então fica super saturada com um vapor de álcool ali dentro que não consegue sair. Então esses anéis cheios de álcool acabam liberando vapor e fica uma câmara cheia de vapor. A lógica é essa. E aqui embaixo da câmara a gente tem gelo seco ou nitrogênio líquido, eventualmente, dependendo do caso, que tem a temperatura bem baixa, tá? Por que isso? Porque daí a gente faz com que o ar dentro dessa câmara também fique numa temperatura bem baixa e o vapor também numa temperatura bem baixa. Consequentemente, isso gera, né, quando a gente abaixa a temperatura, a gente diminui a quantidade de vapor que pode ficar misturado, dissolvido ali no ar, né? Então ele fica num estado de como é que chama aqui? De supersaturação, ele fica num estado supersaturado, a quantidade de vapor dentro do ar muito gelado por esse gelo seco, né, ou nitrogênio líquido que tem aqui. Então, é uma câmara cheia de vapor, super saturado, baixa temperatura. Acabou. Resumo é isso. E daí? E daí que quando a radiação incide ali, pessoal, ela gera ionização no caminho que ela percorre. Então, à medida que a radiação vai passando pelo gás ali dentro, cheio de vapor super saturado, ela vai gerando ionização.
E esses materiais ionizados é onde esse vapor consegue se condensar na forma de gotículas, tá? E aí acaba sendo visível, então dá para ver as nuvenzinhas que se formam ali, por isso que são câmaras de nuvens, tá? Que tem tudo a ver com as nuvens atmosféricas, ou seja, cheio de vapor de água na atmosfera. Mas para formar nuvens a gente tem que ter impurezas ou íons, que vocês devem ouvir falar, são chamados CCNs, né? Núcleos de condensações de nuvens em inglês, porque são pontos ionizados da atmosfera ou imperfeições na atmosfera, como partículas de aerossóis, fuligem, poeira, e aí o vapor consegue se condensar em volta desses pontos de ionização ou desses pontos de imperfeição ou de impurezas e acabam formando as nuvens. As nuvens são gotículas, tá, pessoal? As nuvens são gotículas. Então aqui é a mesma coisa. O traço onde a radiação atravessa acaba gerando um monte de ionizações e essas ionizações são os locais onde o vapor consegue se condensar em gotículas e aí dá para ver o caminho percorrido pela radiação pelas nuvens que são geradas ali dentro da câmara, tá? É uma câmara fechada, né, com plástico, só para a gente poder ver lá dentro. Então, olha que interessante, isso aqui é uma pedrinha de urânio, então esse urânio vai emitindo radiação e a gente vê direitinho, ó, o traço das nuvens aqui geradas por causa desse vapor supersaturado. Quando a radiação passa, gera então uma trilha de ionização e acaba formando as gotículas que formam as nuvens, por isso câmara de nuvens, e aí a gente consegue ver os traços ali da radiação emitida. Muito bonito de ver. Tá? E lá na PUC do Rio Grande do Sul tem uma mesa enorme, é fechada, né, com um vapor de álcool ali dentro, e aí a gente consegue ver várias nuvens ali se formando da própria radiação que está no ambiente. Acaba entrando ali e gerando essas trilhas de ionização e esses traços de nuvens que a gente consegue ver, tá bom? E por último, a gente também tem a câmara de bolhas, que é análogo ao processo da câmara de nuvens. Só que ao invés de ser um vapor no estado supersaturado, a gente tem um líquido no estado superaquecido. Como assim? Bom, pessoal, a gente pega um líquido, esse líquido é colocado numa temperatura bem próxima ao ponto de ebulição dele, mas não no ponto de ebulição, ou seja, ele está prestes a entrar no estado de fervura, né? Virar vapor, virar gás, ok? Mas ele não entra porque a temperatura está um pouco abaixo. E aí a gente tem um pistão que se movimenta e diminui a pressão ali dentro daquele líquido. E aí vocês sabem, em química, quando a gente diminui a pressão que um líquido está submetido, isso diminui o ponto de ebulição, ou seja, ele ferve a uma temperatura menor, tá certo? Só que da mesma forma como acontece com o líquido, se isso for um sistema bem em repouso, direitinho, equilibrado, né, sem muitas imperfeições, sem chacoalhar, esse líquido consegue ficar numa temperatura acima da temperatura de ebulição sem entrar em ebulição. Isso acontece muito no micro-ondas. Não sei se vocês já ouviram falar que a gente pega a água, aquece a água no micro-ondas e é perigoso porque ela pode entrar nesse estado superaquecido e quando a gente bota a colher, ela ferve instantaneamente, meio que explode assim, e aí pode machucar as pessoas, pode queimar as pessoas, né? Significa que a água, então, está numa temperatura acima já do ponto de ebulição, mas ela não ferveu porque ela não tem imperfeições, não gerou nenhuma imperfeição ali, ela consegue ficar nesse estado de superaquecimento, tá? Então é isso que acontece na câmara de bolhas, ou seja, baixa pressão e aquele líquido agora, então, fica numa temperatura acima da temperatura de ebulição que foi gerada pelo abaixamento da pressão. Mas permanece no estado líquido, tá? Então fica um líquido superaquecido nessa condição especial. E aí depois, quando a radiação entra nesse líquido, ela gera essas trilhas de ionização e, consequentemente, agora perturba o caminho por onde ela passou. E se ela perturba o caminho por onde ela passou, aí o líquido se vaporiza, então gera bolhas, gera um caminho de bolhas no caminho que a radiação percorreu. Tá? Por causa dessa perturbação causada pela radiação. Então isso é bem interessante, chamado câmara de bolhas, um líquido superaquecido e quando a radiação passa, ela gera a fervura, né? Gera ebulição naquele caminho ali onde ela perturbou. Né? Então a trilha se torna visível, que depois é fotografado por uma câmera que está ali colocado dentro da câmara também. Então a câmera dentro da câmara acaba fotografando esses caminhos de ebulição
gerados pela radiação, tá? Então, e aí, isso aqui a gente está representando linhas de campo elétrico, linhas de campo magnético, porque daí, conforme a trilha, conforme o formato da trilha, o formato do caminho que aquela radiação percorreu, a gente sabe se é um elétron que foi desviado por um campo magnético, se é um pósitron, se é um fóton, se é uma partícula alfa, etc. Então, essas trilhas são fotografadas e aí com o caminho das trilhas a gente sabe como que a radiação se comporta frente a um campo elétrico e magnético, e aí a gente sabe identificar quais são as partículas que foram geradas ali no processo. Tá? Então, os detectores de física nuclear, por exemplo, química nuclear, em reações nucleares, são desse tipo. Né? Então, aqui, ó, esses círculos são elétrons ou pósitrons que foram gerados, e aí por que circulam? Porque tem campos magnéticos que interagem com eles, fazem eles circular e geram essa trilha de bolhas ali que é fotografada pela câmera que está dentro da câmara, tá certo? Então essas são as câmaras de bolhas. E aqui um exemplo, elas são grandonas, tá? No caso de detectores aí de física de partículas, como tem no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, por exemplo, elas são maiores que uma pessoa, são estruturas realmente grandes aí, onde acontece todo esse processo de detecção. Tá, beleza, pessoal? Então esse é um panorama geral de como que a gente detecta as radiações ionizantes, quais os princípios de funcionamento de coisas que vocês devem ouvir falar com bastante frequência por aí. Tá bom? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.